Vieram me perguntar se essa história de que comer muita proteína e muita gordura é inflamatória para quem faz tatuagem ou usa piercing. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: sabe o que é inflamatório? Açúcar, margarina, farinha de trigo, óleo vegetal. Isso ninguém fala, vai botar a culpa na pobre da carne. Eu vou dizer uma coisa: eu tenho várias tatuagens no meu corpo, tenho muita tatuagem mesmo. E toda vez que eu terminava de fazer cada uma delas, adivinha o que é que eu ia comer depois? Bacon e ovos. Terminava a tatuagem e tava lá eu, comendo carne de porco, comendo bacon, comendo ovos, com muita gordura. O único problema que eu tive é porque a tatuagem cicatrizava muito rápido. Esse era o meu problema. A maioria das pessoas faz apenas o exame de glicose em jejum. Aí faz o exame, tá normal, então quer dizer que tá saudável. Não necessariamente. A glicose em jejum não quer dizer muita coisa. Não quer dizer quase nada, na verdade. Porque quem controla a glicose no nosso sangue é a insulina. Você faz exame de glicose, mas não faz de insulina. Quando a sua glicose sai dos parâmetros normais, começa a ficar muito alta, quer dizer que a sua insulina já está alta há muito tempo, está toda desregulada. Depois de muito tempo que a insulina está desregulada, aí é que a glicose depois vai ficar descompensada no sangue. Então você está fazendo exame aí de glicose achando que está saudável, na verdade você já pode estar caminhando na beira do precipício e nem sabe. E é um exame da insulina que poucas pessoas fazem e poucos profissionais pedem. Eu não sei porquê. Talvez eles não conheçam esse hormônio, não entendo direito. Mas é muito mais importante você fazer de insulina. Olha pra mamãe, olha. Medo. Sai. Peraí. Cuidado, Bia, cuidado. Eu estava observando no shopping que tem alguns locais lá que tem, por exemplo, bolo sem açúcar ou então sorvete saudável, como se realmente aquilo ali fosse saudável. Eu vou te dar uma dica, não é não, viu? Não é porque um bolo não tem açúcar que você vai poder comer sem nenhum peso na consciência, ou então poder comer todo dia. Isso não faz nenhum sentido. Eles fazem isso porque eles querem vender, mas você não pode ser besta de cair nisso como um patinho, né? Eu nem gosto muito de comprar esses produtos aí mais saudáveis, entre aspas, ou sem açúcar, porque eu mantenho uma alimentação boa de segunda a sexta. E quando eu vou comer alguma coisa errada no final de semana, eu quero comer alguma coisa errada de verdade. Eu não quero meia boca, um meio termo. Eu quero um bolo doce com açúcar, eu quero um sorvete normal, eu não quero uma coisa que um meio termo, um meio genérico, que no final nem é saudável. É um pouquinho mais saudável que o normal. Não faz nenhum sentido. Eu te aconselharia a comer uma coisa errada, mas não todo dia. Vou só contar uma história aqui pra vocês interessante que aconteceu ontem. Teve uma paciente minha que ela procurou um monte de médico, especialista, fez um bocado de exame, todo ano fazia um monte de exame, pagou R$ 800 em uma consulta com uma médica aí de São Paulo, que teoricamente seria muito boa. E a médica olhou os exames dela, disse que ela estava boa e mandou ela para casa comer banana com aveia. E a pessoa se sentindo mal. A médica olhou na cara dela: não, você tá bem, vai para casa. E eu: não, pois me dê seus exames aí que eu vou dar uma olhada. Eu comecei a avaliar os exames dela e fui atrás da insulina, da bendita insulina que eu sempre falo aqui. E a insulina dela estava em 32 unidades por ml, o que eu indicaria estar no máximo em 6. Acima de 6 já está muito alta, tem que diminuir. A dela estava em 32, extremamente alta, quase já para pegar diabetes tipo 2, já estava pré-diabética, estava com falta de energia, dificuldade de perder gordura, tudo por causa dessa resistência à insulina. A insulina no corpo dela estava extremamente alta. E mesmo nesse estado muito grave, com a alta insulina no corpo, alta resistência à insulina e caminhando já para um diabetes tipo 2, a médica mandou ela para casa comer banana e aveia. Não faz nenhum sentido. E ela procurou essa médica porque teoricamente ela era boa, né? Era uma das melhores médicas. Ela pode ser uma boa marqueteira, mas uma boa médica com certeza ela não é. Eu vejo isso muito também na nutrição. Tem um nutricionista de Fortaleza, que eu não vou citar nomes, que geralmente ele é colocado como o melhor de Fortaleza. É o melhor nutricionista de Fortaleza. Ele pode ser o melhor marqueteiro de Fortaleza. Ele tem muito marketing, tem um marketing muito bom, muita gente conhece ele, aí ele pode aumentar muito o preço da consulta. Até aí tudo bem, mas dizer que ele é o melhor nutricionista,
aí já é forçar um pouco a barra. Eu vou até lhe dar uma dica. Se você vai procurar um nutricionista e ele começar a falar sobre caloria, contagem de caloria, focar muito em caloria, vai embora. Meu amigo, vaze, porque esse nutricionista com certeza não sabe o que está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, na minha consulta eu só falo em caloria uma vez, que é para explicar que quando nós comemos qualquer alimento, o corpo vai pegar duas coisas do alimento. A primeira coisa são calorias, e caloria é a mesma coisa que energia para o nosso corpo, mas o corpo também vai tentar pegar nutrientes do alimento, e nutrientes são vitaminas e minerais. E qualquer alimento vai ter caloria, todo tipo de alimento tem caloria. Caloria não é tão importante assim. O problema são os nutrientes. Porque o nosso corpo tem dois tipos de fome. Fome de caloria e fome de nutriente. Se você estiver comendo muitos alimentos que têm muita caloria, mas pouco ou nenhum nutriente, o teu organismo vai continuar pedindo comida, porque ele também tem que matar essa fome de nutrientes. E vão ser justamente esses nutrientes que vão estar deixando o teu organismo mais saudável, regulando o teu metabolismo e te ajudando a ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então o foco não é na caloria, e sim nos nutrientes. E claro, o tipo de caloria que você vai estar consumindo. Que divertido, gente. É interessante a imagem. Às vezes eu fico refletindo comigo mesmo aqui sobre algumas coisas, né? E eu tava pensando que tem algumas coisas no nosso dia a dia que são óbvias que estão erradas. Nitidamente está errado. Se você parar para pensar por 2 minutos, você percebe que aquilo ali não está certo. Mas mesmo assim a gente não consegue entender, não consegue ver realmente a realidade. Eu estava pensando sobre o sal. Muita gente tem medo de sal, né? Pressão, vai comer sal, a pressão vai aumentar. Se você vai no médico com a pressão alta, o que é a primeira coisa que ele te manda fazer? Parar de comer sal. Primeira coisa. Aí você para de comer sal, tudo bem. Mas aí você deveria melhorar. Se está com a pressão alta e para de comer sal, a sua pressão deveria voltar ao normal. Só que não volta. Você para de comer sal, a pressão continua alta, você continua tomando remédio. É óbvio que o sal não é o problema, senão o problema estaria resolvido. É a mesma coisa de ter um assassino aí matando muita gente, aí você acusa uma pessoa, esse cara aqui é o assassino, prende ele. Aí você prende o cara e os assassinatos continuam acontecendo. É óbvio que aquele cara ali é inocente, né? Ah, pessoal, e só um detalhe sobre essa questão do sal é que eu também trabalho com isso diretamente no consultório, na clínica. Tem muitas pessoas que me procuram para poder emagrecer, mas essas pessoas já estão com pressão alta, já estão tomando remédio para poder diminuir a pressão. E o que é que eu falo sobre o sal? Coma sal, você precisa de sal, mas você não pode comer açúcar, nem farinha de trigo, nem o pãozinho, nem pão integral. E milagrosamente a pressão deles diminui e eles param de tomar remédio. Ai, doeu. O primeiro ponto aqui vai ser o seguinte: de todos os alimentos que existem na face da Terra, nós vamos dividir eles em 2 grupos. O primeiro grupo de alimentos vão ser os alimentos naturais, todo tipo de alimento que veio da natureza, alimentos não processados ou minimamente processados. E o segundo grupo de alimentos vão ser os alimentos industrializados, todo tipo de alimento que veio da indústria, feito pelo ser humano, que nós não encontramos na natureza. E o que é que nós vamos tentar fazer na tua alimentação? Nós vamos aumentar a quantidade de alimentos naturais que você vai estar consumindo e diminuir os alimentos industrializados. E por que é que nós vamos fazer isso? Porque esses alimentos naturais são o tipo de alimento que nós estamos adaptados a consumir durante milhares de anos de evolução. Desde que o ser humano está na Terra, nós viemos consumindo alimentos naturais. Então o nosso organismo está adaptado a comer esse tipo de alimento e sabe muito bem o que fazer com ele. Mas o nosso organismo, o nosso corpo, não está adaptado.
Eu vejo que muitas pessoas se prendem muito nessa questão do peso. É óbvio que o seu peso vai ter que diminuir se você está muito acima do seu peso ideal. Porém, o peso é apenas um dos parâmetros e nem é o mais importante. Eu prefiro observar a diminuição de medidas, você está tendo uma percepção visual no espelho que está realmente melhorando, diminuindo, e também a percepção das pessoas ao seu redor, falando que você está diferente, está mais magro. Isso é muito mais importante que o seu peso. Às vezes você fica com um peso mais ou menos igual, mas consegue ver bastante diferença no corpo. Diminuição de medidas, você vê que está melhorando, mas o peso em si continua mais ou menos igual. E isso é bom, quer dizer que a tua massa muscular está se mantendo e talvez até aumentando, caso você esteja treinando. E outras pessoas veem o peso diminuindo, mas as medidas ficam mais ou menos iguais, não vê tanta diferença assim em roupa, e realmente para mim é pior nesse caso, mesmo com o peso diminuindo. Então é uma questão de percepção. Eu, por exemplo, nem me peso uma vez no mês e olhe lá. Me peso mais quando eu estou focado em perder gordura. Por exemplo, agora eu voltei a treinar todo dia, estou me alimentando de uma forma para tentar queimar mais gordura. E aí eu me pesei mês passado, no primeiro dia, e vou me pesar agora só quando eu chegar no corpo que eu quero. E aí não vai ser pelo peso não, vai ser pelo visual. Eu vou me olhar no espelho e vou dizer, pronto, tô no corpo que eu queria estar. Aí vou me pesar de novo, vou tirar foto de novo para fazer a comparação. Mas a última vez que eu fiz isso, teve uma diferença de 1 quilo. Eu tava mais gordinho, com menos massa muscular e tava pesando 67 quilos, 68. E depois de depois de 1 ou 2 meses que eu cheguei no meu objetivo, tava com mais massa muscular, com menos gordura e tava com 67. Perdi 1 quilo. E sim, eu peso 67 quilos, mais ou menos. Vai chegar um momento na sua vida que o peso não vai ser muito importante. Ele vai chegar meio que num limite que ele vai ficar mais ou menos naquilo ali, um pouco para cima, um pouco para baixo. Porque eu quero mais, em vez de só ficar chorando forte, vai e faz. Eu recusei me abater, eu mesmo reclamar. Se for pra desistir, desisto de me amedrontar. Sei que quando a vida bate é brutal, que todas as dores virem risos no final. Andar na direção da dor não é normal. Em meio a tantas ilusões, eu sei isso é real. O meu caminho vai, após tudo que fiz, me compensar eu sei. O meu instinto diz, você só sabe quando é forte quando as dores vêm. Quando ser forte é algo obstável. A dor me alcançou, a dor me conheceu, a dor não desistiu. Um detalhe também muito interessante é que quando você melhora a sua alimentação de uma forma correta, você não só vai queimar gordura mais rápido, mas você vai ganhar também massa muscular no processo, mesmo sem treinar. Porque quando você está acima do seu peso, está com excesso de gordura, quer dizer que o teu corpo está programado metabolicamente para pegar quase toda a energia que você consome e jogar para armazenamento como gordura. Então pouca coisa está indo para o resto do seu corpo, para órgãos e para o músculo. E quando você regula isso, regula o teu sistema hormonal, a maior parte da energia que estava indo para a gordura vai ser jogada para o resto do corpo. E também vai acabar indo para a massa muscular. Então você ganha um pouquinho de massa muscular sem nem treinar, só melhorando a sua alimentação. E isso também vai influenciar no peso. E é lógico que se você treina, você dá o estímulo ali, você vai ganhar ainda mais massa muscular. E esse é um ponto que é muito ignorado, ou às vezes até que muitas pessoas nem sabem que acontece.